Olá a todos que nos acompanham. Começa hoje a série de Olho na Cidade, onde o TN Online, os nossos repórteres e jornalistas, vão entrevistar todos os prefeitos do Vale do Ivaí. Hoje eu vou conversar com Aquiles Takeda, de Marilândia do Sul, que vai falar um pouquinho sobre a saúde e outros assuntos. Obrigada por participar, Aquiles, e seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite do TN Online, de todos vocês, de estar participando desse novo programa que se inicia, que é de Olho da Cidade. Conte sempre conosco, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Obrigada. E vamos começar então, no seu segundo mandato, Aquiles, como o senhor avalia a situação econômica e social de Marilândia do Sul hoje? Então, Fernando, nós até queremos agradecer, sempre a palavra maior é a gratidão a toda a população que confiou a nós, o segundo mandato e a reeleição. Nós já estamos no segundo ano de mandato, no terceiro ano de mandato já, E no terceiro ano de mandato, o tempo está voando, Fernanda, na verdade, E como voa, E como voa. Mas graças a Deus, com toda a nossa equipe, todos os secretários, a Câmara de Vereadores também, que é a nossa parceira, o vice-prefeito, nós temos conseguido fazer um trabalho histórico na cidade de Marilândia do Sul. Dando continuidade, lógico, todo aquele processo, os primeiros 4 anos, Os primeiros 4 anos de um prefeito é muito difícil, porque você tem que implementar toda a sua programação, o seu cronograma, enfim, você também incrementar a sua cara na administração, no mandato, é muito difícil. Esse segundo mandato a gente dá essa continuidade. E também é um novo desafio, porque me deparamos até, inclusive, lembrando aqui da reeleição, naquele momento político, as pessoas muito falam que o segundo mandato o prefeito acaba relaxando, porque não vai mais a uma reeleição, acaba não tendo o mesmo desempenho que teve no primeiro mandato. E em Marilândia do Sul, isso nós temos como uma meta da nossa administração. Superar até mesmo o nosso primeiro mandato, para quebrar esse paradigma que o segundo mandato não é tão bom quanto o primeiro. E é isso que nós estamos fazendo. Graças a Deus, toda a equipe entendeu isso, então nós estamos fazendo isso diariamente, investindo em todas as áreas. Nós investimos na área de saúde, assistência social, esporte, lazer, infraestrutura, enfim, contemplando a educação. Temos esse ano praticamente em obras executando, nesse momento, que veio um pouco do final do ano passado, praticamente quase na casa de 15 milhões de obras, que são obras que estão acontecendo em todo o canto da cidade e todos os bairros, em todas as áreas. Eu digo que, sempre repito, que a administração ela tem que ser completa, Ela não pode ser boa só numa área, vou ser só bom em educação, ou ser só bom em saúde. A população ela precisa de todos os serviços. E é isso que nós temos feito com a ajuda de toda a equipe, principalmente com a ajuda dos nossos deputados estaduais, dos nossos deputados federais e do nosso governador, que sempre tem estendido o braço para os municípios, porque o município de pequeno porte, quase nós não temos muita condição financeira, porque temos pouca arrecadação. Então é necessário você ter esses projetos com parcerias com os entes estaduais e federais, para que a gente possa, obviamente, desenvolver as ações na cidade. Então o município de Marilândia do Sul hoje se encontra, graças a toda essa equipe, graças a todas essas parcerias que nós temos, o município está sendo contemplado em todas as áreas, com vários projetos, e além de tudo isso, principalmente com a responsabilidade fiscal toda em dia, com caixa financeiro saudável, umas finanças da cidade saudável. E no seu entender, quais são as prioridades do seu município e de todo o Vale do Ivaí? Hoje, Fernando, é o seguinte, eu digo que tudo é prioridade, Mas a gente tem que focar algumas situações. Por exemplo, em Marilândia do Sul nós temos focado saúde, educação e principalmente entretenimento e qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso foco, que é contínuo, Nós precisamos ter isso sempre. E obviamente como o município tem uma particularidade específica, que é um município muito agrícola, que tem uma produção muito alta, inclusive a maior valor da produção agregada é de Marilândia do Sul, com hortaliças e grãos. Então a gente também tem que dar uma atenção especial, logicamente, a todo o nosso agricultor. É isso que nós temos feito e realizado em Marilândia do Sul. A nível de Vale do Ivaí, quando a gente fala no Vale do Ivaí, nosso Vale do Ivaí tem um potencial enorme. Só que nós temos que, melhor aproveitar isso, A gente é um território de terras extremamente valorizadas, que produz muito, só que infelizmente a gente não industrializa tudo isso, Então acho que a gente precisa aí de algumas parcerias para que a gente possa aproveitar um pouco mais essa questão de toda a nossa produção, mas industrializando para a gente agregar, obviamente, renda e geração de emprego. Nós temos o Rio Ivaí, que a gente também pode tentar fazer e absorver algum potencial relacionado a isso. Tem a questão turística também, E também, obviamente, a questão que sempre a gente refrisa é a questão de segurança também, Acho que nós precisamos trabalhar em conjunto, toda a região, para que a gente possa aí pleitear
que aumente, né, obviamente, o contingente de militares na nossa região, para que todos os municípios possam ser atendidos, né, adequadamente. Enfim, eu acho que são algumas das prioridades que nós temos aí em todo o Vale do Ivaí. E Marilândia do Sul, como falei anteriormente, essas são as nossas prioridades que a gente tem trabalhado. Mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, e refrisar isso, a gente tem que fazer uma administração uniforme, de forma contínua, constante, em todas as áreas. E o senhor foi reeleito presidente do Consórcio do Paraná, que agrega 398 municípios do estado. Sendo assim, como está o atendimento de saúde nos municípios do Paraná? Então, tem que agradecer a confiança, né, de todos os prefeitos, que é eles que votam, né, a gente foi reconduzido, né, por mais 2 anos à frente do Paraná Saúde, o consórcio que aí abrange 398 municípios. Também agradecer até então o ex-secretário de Saúde, Beto Preto, também, que sempre foi nosso parceiro e também sempre nos ajudou relacionado. E hoje nós fazemos a parte de aquisição de medicamentos, né? Desde aqueles medicamentos que estão na RENAM, na Relação Essencial de Medicamentos. Nós ali temos 190 e poucos itens, mais a parte de insumos hospitalares também. E a gente faz a aquisição e a distribuição para os municípios, exceto Curitiba não faz parte. Isso traz, obviamente, toda uma economicidade do dinheiro público, né? Conseguimos comprar, logicamente, em conjunto. Isso traz, obviamente, um preço menor, e a economicidade do dinheiro público pode ser aplicado em outras áreas. Paraná Saúde vem evoluindo, tivemos agora a reformulação do elenco, vimos aqueles itens que estavam em desuso, né, retiramos, vimos aquela necessidade do município em algum outro item que nós não tínhamos contemplado. Estamos também trabalhando a questão da descentralização também, que esse medicamento possa chegar em vários postos descentralizados. Hoje nós estamos com 80 pontos descentralizados no estado do Paraná e temos uma meta de chegar até 100 pontos descentralizados de entrega, para facilitar também todo esse trâmite e a logística da parte da entrega desses insumos. E também agora estamos trabalhando para sistematizar, que eu acho que hoje em dia, qualquer empresa, nesse momento que nós estamos, nós temos que informatizar, temos que trazer cada vez mais transparência, tecnologia. Hoje a gente não consegue ter mais, não consegue mais sobreviver sem a tecnologia. Então isso é necessário. Sistematizar, até inclusive para os próprios controles, controle de regulação, transparente, operacionalização do serviço, que às vezes a gente otimiza funcionários, né, quando a gente aplica um sistema. Então a gente está trabalhando isso também hoje para trazer toda a tecnologia, a informação para dentro do consórcio, para a gente poder, talvez, trazendo toda essa tecnologia, diminuindo um pouco a sobrecarga dos funcionários, a gente pode estar olhando para outros horizontes e trazendo ampliação desse serviço em outros sentidos também. Então isso é um dos desafios da nossa administração nesse momento. E recentemente o deputado federal Beto Preto, ele falou sobre a revisão profunda na tabela de pagamentos do Sistema Único de Saúde, que atende às necessidades dos prestadores, para atender, né, as necessidades dos prestadores de serviço. E eu gostaria de saber qual é a sua avaliação do SUS hoje, Aquiles. Na verdade é o seguinte, isso é um pouco, bem complexo. Eu concordo plenamente com o deputado federal Beto Preto. Hoje a revisão, ela já mais do que é necessário. Na grande maioria das vezes, o munícipe, as pessoas que estão nos assistindo, elas não entendem que a saúde ela é tripartite, ela é custeada um pedaço pelo município, um pedaço pelo estado e uma parte pelo governo federal. Cada um tem a sua obrigação constitucional. Só que hoje a saúde pública ela está sobrecarregada aos municípios. Eu duvido algum município do Vale do Ivaí que hoje não invista menos, não tem, creio eu, nenhum, não fiz esse levantamento, mas todos investem hoje mais de 20% do seu orçamento em saúde pública. Municípios investindo 25%, 26%, 27%, o meu, por exemplo, 25%, tem 30%, sendo que a lei de obrigatoriedade seria 15%. Enquanto o governo estadual e o governo federal investem só aquilo que são obrigados. E muitas das vezes, praticamente hoje, a maioria dos serviços, quando a população ela vai executar a consulta, o exame, a cirurgia, eles estão sendo pagos custo município. E as pessoas às vezes não sabem disso. Elas pegam ali, ela fala, mas é SUS, é isso, é aquilo. Como o serviço vai acontecendo, eles não sentem isso, né? Então isso precisa ser revisado. E não adianta também a gente falar assim, mas o médico, ou a clínica, ou o prestador de serviço, enquanto a tabela não for revisada, obviamente o prestador de serviço não vai ter interesse de executar. Nós estamos falando em décadas sem reajuste.
Nós estamos falando em praticamente anos sem nenhuma reposição. Então, lógico que o médico ou as clínicas não vão querer prestar esse serviço por essa tabela. E aí que entra a tabela custo-município, que muitas das vezes a população não sabe que muito desses atendimentos, hoje, o CISVIR, que é o Consórcio Municipal de Saúde do Vale do Ivaí, 70% a 75% de toda a gama de serviços que a nossa região executa é pago pelos municípios. Isso é uma situação que não deveria ser assim, porque nós estamos falando de consulta de média complexidade e exame de média complexidade que deveria ser de fato do governo estadual e do governo federal. Então isso faz-se mais do que necessário rever essa questão da tabela, e não só da tabela de exames, tabela também de consultas, principalmente cirurgias, mas também, voltando no Paraná Saúde, hoje o Paraná Saúde, se a gente for pegar, 50% também estão sendo custeados pelos municípios. A per capita que vem por habitante da atenção farmacêutica do governo federal, há décadas não tem atualização. E o medicamento não subiu? Isso a gente vê no dia a dia. Então, assim, isso precisa também ser revisto. Eu acho que todo o contexto, na verdade, na área da saúde, o governo federal já passou da hora de rever. A saúde, ela só não está na UTI, vou ser bem sincero, a saúde pública, o Sistema Único de Saúde, porque os municípios, os prefeitos, estão arcando com uma boa parte desse serviço com os custos do município. Só que isso está onerando muito o orçamento municipal, chegando quase a um ponto que nós não estamos mais aguentando. Então, por isso a gente pede esse socorro. Eu parabenizo o deputado federal Beto Preto por essa iniciativa e tomara que o atual presidente tenha essa consciência e reveja o mais rápido possível toda essa situação, porque senão daqui a pouco vai se tornar caótica. Bom, essa era a próxima questão, Aquiles, sobre o que o senhor espera do governo Lula. E muito se fala também na reforma tributária pelo Congresso Nacional. Para os pequenos municípios do interior, como deve ser feita essa reforma tributária? A gente sempre tem que ter esperança, né? Esperança pode ser a última que morre, né? Temos que sempre ser otimistas, né? Eu espero que, principalmente, né, o governo ele ajuste, obviamente, as finanças, não faça gastos excessivos e que ganhe, obviamente, a confiança do mercado externo e também que ganhe a confiança do mercado interno, que os empresários possam investir, propagar o nosso país. Eu vejo hoje que uma das situações que, como prefeito, a gente precisa urgentemente também, entra na questão da saúde, e vamos falar agora da questão geral. Isso é falado há décadas. Todo ano que tem eleição, eu dou muita risada, porque eu acompanho o horário eleitoral e as propagandas. Todos eles comentam da tabela SUS, que nós falamos agora, que tem que ser revisada, do Pacto Federativo, que eu sou novo, mas desde que eu estou na política eu escuto isso N vezes sobre Pacto Federativo. Mas é só naquele período e depois não acontece. Então o Pacto Federativo seria o quê? A melhor distribuição dos recursos. Porque hoje também, eu não sei se o cidadão tem total conhecimento, alguns sim, outros não, mas a parte do bolo, vamos colocar aqui se fosse uma pizza dos recursos de impostos, que eu pago, você paga, Fernanda, que todos nós pagamos. Hoje mais de 60% vai para o governo federal. Então ele fica com os montante muito alto. Os estados com 20 e pouco e o município com menos de 15%. E na verdade a vida acontece no município. E as pessoas, elas não têm acesso ao governador, ao secretário de Estado, às vezes muito menos ao ministro, ao presidente. Ela tem acesso ao secretário do município, ela tem acesso ao prefeito, ao vereador, ao vice-prefeito, porque nós estamos na ponta. Falo que nós somos o para-choque de tudo isso. Então as pessoas estão ali do nosso lado. E obviamente nós temos a empatia, conhecemos todo mundo, sabemos da necessidade, da angústia, dos problemas, e a gente fica com a menor parte de tudo isso. Então, por isso que eu falo que hoje, para a gente ter políticas com mais eficaz, que chegue cada vez mais perto do cidadão, que possa ser resolvido com maior agilidade, precisa rever o Pacto Federativo. Precisamos urgentemente também fazer uma melhor distribuição desses impostos, porque senão o que acontece é o seguinte, nós vamos continuar, prefeitos, com Pires, pedindo, pelo amor de Deus,
para o governo do estado e principalmente para o governo federal, que é onde concentra mais de 60% dos impostos, para que dê os recursos. E aí também existe uma outra questão de opiniões, que quando, às vezes, essa questão de muitas emendas para deputado, de orçamento secreto, de, às vezes, aprovação no Congresso disso ou daquilo, precisa-se de dar milhões de emendas para o deputado, você não cria políticas públicas concretas. Porque a partir do momento que você faz isso, Fernanda, para você pensar, você ajuda os seus amigos, correto? Não cria uma política concreta de atendimento público. E fora isso ainda, o próprio deputado também, ele não vai criar uma política também correta, porque ele vai atender um município, o outro. Às vezes tem município que recebe muito recurso através de emendas e o outro pouco. Então você não acaba tendo uma segurança para você fazer de fato uma programação também. Porque às vezes aquilo esse ano eu recebi muito recurso de emenda, mas talvez pode ser que o ano que vem não. Isso não dá para você também ter uma constância daí de planejamento. Por isso que eu sou a favor, lógico, tem que ter as emendas parlamentares, tem que ter, isso faz parte do processo, mas precisamos fazer realmente políticas concretas, políticas que possam dar segurança aos municípios de recurso contínuo, para que a gente possa também fazer os planejamentos com mais eficácia e com mais segurança também, para melhor atender a nossa população. Então isso tudo envolve a questão do cofinanciamento, do pacto federativo, da melhor distribuição dos impostos, que seja de uma forma mais regular. Senão hoje está muito injusto, né? Nós estamos aí com menos de 15% e tendo que arcar com a maior parte. Aquiles, muito obrigada por esclarecer essas questões aí que a gente tem dúvida, o pessoal que está nos assistindo com certeza também tem dúvida. Obrigada por ter vindo aqui também, estrear aí nosso De Olho na Cidade, nessa série que vai entrevistar todos os prefeitos do Vale do Ivaí. Muito obrigada. Imagine, Fernanda, eu que agradeço o convite, muito obrigado por estar estreando aqui De Olho na Cidade. Eu acho que esse momento é muito oportuno, agradecer a todo o pessoal da TN, da Tribuna, porque abre o espaço para a gente poder conversar mais com o cidadão, explicar mais as políticas públicas, né, para que a gente possa evoluir. Enfim, estamos sempre à disposição de vocês. Desejar aqui um abraço a todo o pessoal que nos acompanha, todo o pessoal do Vale do Ivaí, a cidade de Apucarana, especialmente, lógico, a minha cidade, Marilândia do Sul, e toda a nossa população da nossa cidade. Você pode ter a certeza que nós estamos lá no 3º ano de administração, no 2º mandato, mas com o mesmo empenho, a mesma dedicação, a mesma determinação, para que a gente possa fazer de Marilândia do Sul uma cidade cada vez melhor. Conte sempre conosco, meu muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima.